Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai começar, então, o último vídeo de apoio do curso de Introdução à Psicologia. E, antes de mais nada, eu gostaria muito de parabenizar vocês pelo esforço e pela dedicação que vocês empregaram no decorrer dessa trajetória. Eu queria agradecer também por vocês estarem acompanhando esse conteúdo, por vocês terem gostado, a maioria de vocês mandou feedbacks e espero ter ajudado, né? Aqui do meu lugar, eu tentei fazer o possível para facilitar um pouco a vida de vocês aí no curso, para auxiliá-los na compreensão das demandas, do que o curso pede para vocês. Espero que eu tenha conseguido. Bom, hoje, então, antes da gente falar do conteúdo das atividades, eu queria fazer esse agradecimento e eu também queria retomar com vocês o percurso do curso. Então, de onde vocês partiram e onde vocês deveriam ter chegado até agora. Porque, enfim, a partir dessa retomada, se vocês não tiverem feito alguma coisa, ou se tiver alguma tarefa atrasada que vocês perderam, etc., vocês podem fazer uma listagem dessas atividades que vocês já entregaram, ou que vocês deixaram de entregar. Então, eu vou dividir o vídeo de hoje em 3 partes. Essa primeira parte vai ser esse caminho, essa trajetória aí pelo curso. A gente vai partir do módulo 1, olhando lá as atividades que foram demandadas, o que vocês deveriam ter entregado ou não, e vou retomando aí algumas dicas de como fazer cada uma das atividades até a gente chegar nesse último módulo, no módulo 8. Depois a gente vai ter um outro vídeo para falar sobre o fórum de discussão e sobre o questionário avaliativo. E um outro vídeo para falar sobre o trabalho final que vocês vão precisar entregar. Então, para a gente começar, eu vou compartilhar com vocês a minha tela da página da universidade, e aí a gente vai percorrendo a página juntos para que vocês possam compreender aí quais são as demandas e o que vocês já fizeram ou o que vocês deixaram de fazer. Tá? Eu acho que seria interessante, inclusive, vocês terem aí algum espaço para anotação, seja no computador, seja à mão, para vocês irem verificando aí o que já foi feito e o que ainda não foi feito por vocês. Então, aqui a gente está na página de Introdução à Psicologia, da Sanlio, e a gente está no módulo 1, tá? Então, no módulo 1, a ideia foi trazer a questão da psicologia, o que é a psicologia. Vocês tiveram que fazer aí uma apresentação no fórum de discussão, e aqui vocês tiveram um trabalho de fórum de discussão também sobre os trabalhos no setor, sobre quais são os campos da psicologia e etc. Então, essas duas primeiras participações aqui elas foram participações que não foram avaliativas, tá? Então, como é que a gente sabe disso? Porque todas as participações avaliativas vêm com o link da rubrica aqui embaixo, tá? Então, aqui a gente não tem a rubrica e aqui a gente também não tem uma rubrica. Então, elas não são avaliativas. É interessante que vocês façam, é importante que vocês participem também das atividades que não são avaliativas, mas se vocês tiverem que priorizar e que escolher qual delas fazer, obviamente vocês devem começar pelas que valem nota, tá bom? Então, bom, aqui tem uma introdução aos métodos de investigação, que vai falar o que é ciência, o que não é ciência, a noção de crença e de ciência. É importante também, porque é a partir da compreensão do que é um método científico que vocês vão conseguir depois, nos próximos passos, que vocês conseguiram já, né, nos próximos passos aí dos módulos, encontrar e compreender se um artigo é ou não cientificamente válido. Então, foi partindo daqui que vocês começaram a pensar aí sobre essa questão da validade dos artigos científicos. Aqui a leitura do módulo 1, que é sobre as áreas da psicologia, uma atividade sobre as raízes e o primeiro fórum de discussão. Esse fórum é um fórum avaliativo. A gente sabe que ele é avaliativo porque aqui a gente consegue verificar a rubrica para o fórum de discussão. Tá? Então, aqui a gente tem o questionamento, que é sobre a natureza do livre-arbítrio e o que vocês pensam nesse debate, considerando tanto o vídeo quanto as leituras. E é importante que vocês sigam a rubrica para o fórum de discussão, que é a mesma rubrica de todos os outros fóruns que a gente viu até agora, tá? Então, aqui
Depois, vocês teriam que selecionar também o tema do trabalho do artigo empírico de vocês, que é o artigo que a gente já viu, né? Que vocês tiveram que fazer no módulo 6, se eu não me engano. No módulo 6. Então, aqui são aqueles vários artigos que a gente conversou um pouco a respeito, em que vocês tiveram que estudar e fazer o resumo, identificar, para entregar esse ensaio aí no módulo 6, valendo 10% da nota final. Então, esse foi o módulo 1, vamos agora para o módulo 2. O módulo 2, ele vai colocar em jogo as noções de sensação e percepção, que são noções aí que vocês estudaram, e vocês têm aí alguns vídeos, né, alguns links para vocês assistirem, uma leitura que vai falar sobre a organização básica do sistema sensorial, sensação, percepção, etapas do sono, sonho e psicofarmacologia básica, considerando a dependência às drogas. Só retomando, vale a pena, quando vocês forem realizar as leituras, caso ainda tenha ali alguma leitura pendente, considerar o que está sendo pedido, porque muitas vezes vocês precisam ler 2, 3 capítulos do livro, só que os capítulos tratam de vários temas, então tem temas que estão sendo tratados lá que não são importantes para o módulo, então vocês podem fazer essa seleção do que de fato é interessante e do que não é, tá? Então aqui mais um vídeo, uma página, outro vídeo, muitos vídeos, né, no módulo 2, e aqui outro fórum de discussão. A cada módulo, vocês têm que responder um fórum de discussão, tá? Então, a gente está aqui no módulo 2, fórum de discussão 2, até o final do curso vocês terão 8 fóruns de discussão para participar, tá? Aqui a rubrica para o fórum de discussão, o tema desse fórum é sobre as funções do dormir e do sonhar, considerando as leituras que vocês fizeram. Vocês também não podem esquecer que para qualquer fórum de discussão, vocês precisam usar citações externas nas normas APA, tá? Conforme a gente já trabalhou nos vídeos anteriores. E aqui vocês têm o primeiro questionário. Esse primeiro questionário, ele engloba tanto o módulo 2 quanto o módulo 1. Então, a cada 2 módulos, vocês terão que fazer um questionário. Vocês têm um no módulo 2, um no módulo 4, um no módulo 6 e um no módulo 8, totalizando 4 questionários para serem respondidos ao longo do percurso. E para cada questionário, vocês têm a revisão e depois o questionário que vale nota, relacionando aí os conteúdos tanto do módulo 1 quanto do módulo 2, tá? Então, aqui agora o módulo 3. O módulo 3 vai falar sobre os tipos de aprendizagem. A gente tem aqui um primeiro fórum de discussão que não é avaliativo, é um vídeo sobre memória, as leituras, um vídeo sobre a experiência do Albert Bandura e o fórum de discussão 3, que é um fórum avaliativo, tá? Então, como a gente pode ver, esse módulo, por ser um módulo ímpar, ele não tem o questionário. Então, vocês têm apenas o fórum de discussão 3 como etapa avaliativa do módulo, sempre considerando as normas APA e as respostas às colegas. Vamos agora para o módulo 4. O módulo 4 vai ser sobre o pensamento humano e as perspectivas psicológicas a respeito do pensamento, ideia de inteligência múltipla. Ele também apresenta vários vídeos, né? Uma leitura aqui, um vídeo sobre linguagem, aqui o fórum de discussão 4, e como esse é um módulo par, a gente sabe que nele a gente também vai ter um questionário. Então, além do fórum, vocês têm aqui o questionário, tá? O fórum é sobre a função da linguagem e a vantagem evolutiva que a linguagem nos dá como humanos. Para esse módulo, eu preparei para vocês uma outra questão, um fórum de discussão fictício. Se vocês voltarem lá no vídeo referente a esse módulo, para começar a trabalhar com vocês a questão de como construir uma boa resposta no fórum, tá? Então, se vocês ainda tiverem dúvidas a respeito, vale a pena voltar no vídeo que eu gravei relacionado ao módulo 4 para que vocês entrem em contato aí com esse material, que é muito importante. Agora aqui a gente tem o módulo 5. O módulo 5 vai falar sobre as etapas do desenvolvimento, e aí a gente tem aqui as leituras, as teorias do Piaget, estilos parentais. Módulo ímpar, então a gente tem só o fórum de discussão, a gente não tem o questionário, tá? Que é sobre as hierarquias de Maslow. No vídeo do módulo 5, eu continuei com vocês o trabalho de
auxiliar na escrita de uma boa resposta para o fórum. Então, caso vocês ainda tenham dúvida, voltem lá. Para o módulo 6, é o módulo que vocês têm que entregar o trabalho, né, que vocês escolheram o tema no módulo 1. Lembra que a gente acabou de retomar. Então, como ele é um módulo par e a gente sabe que tem o trabalho, então ele vai ter 3 demandas. Vai ter tanto a participação no fórum, que tem em todos os módulos, quanto os questionários, porque ele é um módulo par, e quanto o trabalho de ensaio, tá? Então, ele vai falar aqui sobre as teorias do estresse, da personalidade. Aqui vocês têm um fórum de discussão que não é avaliativo, as leituras, vários vídeos, vários conteúdos online, e o fórum de discussão 6, que vai ser sobre Freud e de ego e superego. Aqui a rubrica de correção, mais uma atividade aqui de abordagens da personalidade, revisão do questionário 3 e o trabalho do artigo empírico. Quando eu fiz a revisão desse módulo com vocês, eu trabalhei tanto a questão da formatação, para que vocês pudessem fazer o artigo, quanto a pesquisa, como vocês podem fazer as pesquisas, como vocês podem selecionar aí, quais são textos de fonte academicamente válida ou não. Então, vale a pena voltar. Aqui a gente tem a rubrica do artigo empírico e uma possível avaliação aí da disciplina. Então, para fazer o trabalho, caso vocês ainda não tenham feito, olhem sempre a rubrica. Bom, agora a gente vai para o módulo 7. O módulo 7 foi o último que a gente viu. Ele vai falar sobre a questão de normalidade, anormalidade. Então, ele vai trazer algumas psicopatologias. Aqui, as leituras do módulo, uma breve história da doença mental, tipos de terapia e o fórum de discussão avaliativo. Tá? Como ele é o módulo ímpar, então a gente já sabe que ele não tem questionário. O fórum de discussão desse módulo vai ser um fórum sobre depressão e ansiedade. Então vale a pena ler com calma, ver a rubrica de novo. Estou insistindo muito nessa tecla, porque eu sei que uma vez que vocês entrarem em contato com a rubrica, analisarem o que está em jogo ali na rubrica, seja rubrica do fórum, rubrica dos trabalhos, vocês vão conseguir tirar uma nota boa e ficar tranquilos em relação ao curso, tá? E aqui também vocês têm um trabalho sobre bibliografia comentada. Na gravação que eu fiz sobre o módulo 7, eu fiz uma entrada de bibliografia comentada com vocês, de resumo, e também auxiliei vocês como buscar um artigo revisado por pares no periódico CAPES, tá? Algumas gravações atrás eu já tinha feito como buscar um artigo no Google Acadêmico e como conferir se esse artigo era revisado por pares. E aí, para essa aula, já que vocês precisam fazer a bibliografia comentada, e essa bibliografia precisa apresentar referências revisadas por pares, eu decidi fazer um vídeo também sobre o periódico CAPES. Tá? Então, eu trabalhei com vocês todas essas etapas aqui e também a rubrica de correção para a bibliografia comentada. Tá bom? Bom, então, esse é o caminho dos módulos que vocês deveriam ter feito até agora. Para o módulo 8, vocês têm aqui a introdução, as leituras, é um módulo par, então a gente já sabe que tem um questionário. O fórum de discussão, que a gente vai entrar em detalhe nos próximos vídeos. A revisão do questionário, o último questionário e o último trabalho, que é um ensaio sobre a aplicação psicológica, tá bem? Eu gostaria de trazer para vocês também algumas questões. Aqui vocês conseguem verificar todas as rubricas, tá? Vocês veem progresso, aba progresso, rubricas. Então, a rubrica do ensaio, a rubrica das bibliografias, rubrica para o artigo empírico e as rubricas para os fóruns de discussão, vocês têm todas elas aqui para verificar, caso vocês precisam. É muito importante que vocês utilizem esses recursos aqui. Então, no Comece Aqui, a gente tem o programa do curso e, aqui nesse programa, a gente consegue verificar qual é o peso de cada uma das avaliações e como é a escala avaliativa das notas, tá? Então, os questionários, são 4 questionários e eles compõem 40% da nota, de modo que cada um vale 10%. Bibliografia anotada é uma e compõe 20% da nota. Ensaio de aplicação psicológica compõe 20%, ensaio empírico 10%, fóruns de discussão 10% da nota, totalizando 100%.
Então, aqui a separação, explicando o que é cada uma dessas tarefas, que os questionários objetivos são 4 de múltipla escolha, bibliografia anotada, duplo espaçamento, tamanho de letra razoável, citações e referências de estilo APA, e não mais do que 10 fontes revisadas por pares, ensaio de aplicação psicológica, que vai trazer aqui a ideia de que vocês precisam pensar sobre um caso em que vocês atuaram de maneira diferente do normal, atividade do artigo empírico, sobre o ensaio que vocês precisariam escrever, sobre como um processo científico foi utilizado para conduzir o estudo, que vocês entraram em contato, e as atividades semanais das formas de discussão. Aqui os objetivos de aprendizagem, aqui a gente também tem o calendário do curso, o plano de aula, que deve ser feito a cada momento, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas sobre a questão das notas e das avaliações, basta consultar essa tabela, e aqui vocês conseguirão saber quais atividades priorizar e fazer primeiro e quais atividades deixarem por último na conclusão do curso, tá? É ideal que vocês façam todas as atividades para que vocês consigam garantir aí uma participação total no curso e garantir uma boa nota. Bom, eu espero que essa breve passagem, essa caminhada aí pelos módulos e pelo que precisa ser feito a cada um dos módulos tenha ajudado vocês a conseguirem se organizar um pouco melhor. Vou finalizar esse vídeo, então, e nos próximos vídeos a gente vai falar especificamente sobre o módulo 8, que é o último módulo do curso, ou seja, estão à reta final. Parabéns! Então, até já já. Daqui a pouquinho eu volto com vocês.